Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar mais uma vez aqui na igreja de Itaquá, revendo vários irmãos de longa data, de UMP e de acampamentos, etc. E revendo também, e vendo também, sabendo também que há irmãos aqui que pela graça do Senhor vieram depois, foram chamados pelo Senhor depois e estão aqui louvando o Senhor junto conosco, junto com vocês aqui durante todo esse tempo. Agradeço também reverendo Ricardo, que me convidou, me deu essa confiança de trazer a palavra aqui na igreja de Itaquá, bem como o conselho, Gratidão também ao conselho por essa oportunidade e por esse privilégio também de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sei quem sabe, mas eu sou o pastor Daniel, vai completar, se Deus permitir, em janeiro, 3 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Jundiapeba. Então, a igreja que foi formada vai completar 3 anos agora em janeiro, e eu sou pastor lá ordenado desde 2018, mas já trabalhando com os irmãos lá desde o meu último ano de seminário, 2016. Então, Deus me concedeu essa graça, de trabalhar com os irmãos e a gente, pela bondade e misericórdia do Senhor, estar lá com eles e formar a igreja e trazer a palavra e adorar o Senhor naquele local. Os irmãos também, quando puderem, eu sei que alguns já foram, o teu coral já foi convidado para estar lá conosco, mas quem quiser, quem puder, qualquer dia, estão e serão bem-vindos no nosso meio, na adoração, junto com o povo de Deus. Então eu peço que todos meus irmãos abram suas Bíblias, abram a palavra do Senhor no Salmo 32. Salmo 32, um salmo bastante conhecido de todos nós. Eu farei a leitura, os irmãos, com toda reverência, atenção, acompanhem suas Bíblias. Salmo de Davi, um salmo didático. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que se deve seguir, o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Vamos orar para que o Senhor nos ilumine e assim nos edifique para a sua glória. Pai Santo, Deus eterno, majestoso, louvamos o Teu nome mais uma vez, neste momento agradecidos pela Tua palavra, que foi lida e será exposta. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, a despeito de nós, abra os nossos corações, ó Pai, nos quebrante, nos abra os ouvidos, os olhos espirituais, para que contemplamos a Tua glória na Tua palavra e sejamos por ela impactados, transformados, e assim vivamos, ó Pai, como luz para este mundo que se encontra em trevas, ó Pai. Luz que é a luz do Senhor Jesus, ó Deus, em nossas vidas. Ilumina a mim também, ó Pai, Teu servo, pregador, que exporá um pouco da Tua palavra. Que o Senhor me conduza com Teu Santo Espírito, ó Pai. Me dê clareza,
sabedoria e principalmente, ó Deus, fidelidade a Ti, a Tua palavra, para que todos nós aqui, ó Pai, saiamos cheios do Teu santo e amado Espírito e que Ele conduza não somente a nossa vida neste momento, mas por toda a eternidade, porque é o que nós desejamos como filhos do Senhor. Nos abençoa, nos edifica, nos fortalece. Nós pedimos, louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou só afastar um pouquinho aqui, tá, irmãos? Ok. Meus irmãos, um salmo bastante conhecido, mas que ele fala de algo extremamente importante e relevante, né, para a nossa sociedade e para a nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. Naturalmente, nós temos problemas, nós naturalmente passamos por dificuldades financeiras, falta de dinheiro, muitas vezes desemprego, problemas de saúde, relacionamento familiar, às vezes não tão bom como poderia, relacionamento entre os nossos colegas de trabalho, amigos e até mesmo entre irmãos, problemas talvez no casamento, problemas com os filhos, problemas com os pais, problemas com os nossos relacionamentos mais íntimos, marido e mulher, né, namorado, namorada, problemas em trabalho na escola, problemas, né, com os nossos colegas de lazer, enfim, em todas as áreas da nossa vida a gente enfrenta algum tipo de problema, a gente passa por algum tipo de aflição, a gente tem algum tipo de tristeza. E essas tristezas que são naturais, que o Senhor Jesus mesmo já disse que existiria neste mundo, no mundo passai por aflições e vários tipos dela, elas muitas vezes nos entristecem de tal forma que a gente não consegue se levantar, a gente não consegue dar um passo, a gente não consegue caminhar com a nossa vida cristã. E a gente muitas vezes se estagna na nossa tristeza, na nossa aflição, nos nossos problemas e a gente se torna infeliz. E eu digo infeliz no sentido não pleno da palavra, mas infeliz tendo momentos de grande tristeza e infelicidade, não encontrando satisfação nas coisas, porque esses problemas de fato nos afligem. Todas essas coisas nós precisamos nos colocar diante do Senhor para pedir que Deus de fato nos restaure. Mas o principal problema apontado nesse salmo e apontado por toda a Bíblia não são estes que nós listamos aqui. São importantes, são relevantes para a nossa vida, sim. Vivemos a vida real, mas o principal dos nossos problemas que de fato deve e de fato entristece todo filho de Deus é o problema do pecado, da culpa do pecado e da corrupção do pecado que nos aflige. Quem aqui nessa semana não pecou? Eu creio que ninguém aqui se atreveria a levantar a mão e dizer: eu não pequei essa semana, pastor, eu não peguei essa semana, ó Deus. Porque infelizmente nós pecamos por pensamentos, palavras, nós pecamos pelas nossas atitudes, nós pecamos pela nossa negligência, nós pecamos infelizmente das mais variadas formas e muitas vezes nós nem sabemos que estamos pecando, pecamos por ignorância. Que o próprio Davi, no Salmo 19, fala que para que Deus o perdoe dos seus pecados que lhe são ocultos. Então nós pecamos e é por isso que muitas vezes, quando nós desobedecemos a Deus, ofendemos a Deus, nós não somente entristecemos ao Senhor, mas também como crentes verdadeiros, nós nos entristecemos com os nossos pecados. Para todo filho de Deus, a verdadeira tristeza é a tristeza de ter ofendido a Deus, é a culpa que o pecado nos traz e a corrupção que ele gera na nossa vida e se não houver arrependimento que ele nos leva a nos afundar mais e mais no pecado. Então o principal problema do ser humano, apesar de todos esses que eu listei, que nós sabemos que existem em nossas vidas, é o problema do pecado. E é um pecado diário. Não é o pecado simplesmente que é resolvido na nossa conversão, mas é o pecado diário. O pecado que o próprio Senhor Jesus nos ensina na sua oração, né, que é chamada o Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas diariamente. Então nós precisamos diariamente nos colocar diante do Senhor, pedindo perdão, porque o pecado de fato é o que gera maior tristeza, não somente e causou maldição a este mundo, mas também gera tristeza no coração de todo crente. E o texto começa bem-aventurado, e a palavra aventurado é bastante comum na Bíblia, mas nesse salmo nós veremos que a verdadeira felicidade ou a grande essência da felicidade é ser perdoado por Deus. E ele já começa dizendo duas vezes, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado.
O texto vai dizer que o autor do Salmo é Davi, e Davi, como a gente conhece um pouco da vida dele, ele nunca teve, ou poucas vezes de sua vida, ele teve paz, segurança e tranquilidade. Na verdade, as poucas vezes que ele teve paz, segurança e tranquilidade, ele pecou terrivelmente contra Deus. Ele sempre, pastoreando as ovelhas do seu pai, enfrentou o urso, o leão. Depois, como servo e general de Saul, enfrentou milhares de inimigos. Depois foi perseguido pelo próprio Saul. Depois, como rei, foi perseguido pelo seu próprio filho. Os inimigos sempre estiveram atacando Davi, como também o povo de Israel. Então, a vida de Davi, se a gente olhar e a gente conhecer um pouquinho, e a gente conhece, a gente vai perceber que a vida dele nunca foi uma vida fácil, uma vida livre de aflições, livre de angústias. A vida dele foi uma constante guerra. E ele sabia muito bem o que era ser perseguido, o que era ser ultrajado, o que era ser blasfemado, o que era ser injuriado. E é só você ler os salmos que ele escreveu e vocês vão perceber o quanto ele recebeu todo esse tipo de aflição. Ele passou por 3 vezes no deserto como pastor, como fugitivo de Saul e como fugitivo de Absalão. Mas com certeza o maior deserto que Davi passou foi o deserto da sequidão da sua alma, por esconder o seu pecado de Deus. Encobrir o seu pecado de Deus. E muitas vezes a nossa infelicidade e a nossa constante infelicidade ou tristeza é por causa do pecado e não simplesmente pelas coisas ruins desta vida. Nós sabemos que, segundo livro de Samuel, capítulo 11, nós temos lá o adultério com Batseba. Ele, como rei, não foi à guerra, ficou tranquilo no seu palácio, cobiçou Batseba, chamou-a, deitou com ela e naturalmente ela engravidou. E aí ele bolou todo aquele plano para matar Urias, para que os homens não pensassem que ele de fato tivesse adulterado. A gente conhece a história. Mas durante um bom tempo, que a gente não sabe exatamente quanto, ele continuou a esconder o seu pecado, e então Deus enviou Natã, o profeta Natã, para confrontá-lo, e então ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele escreve não somente esse Salmo 32, como alguns outros, mas especialmente também o Salmo 51. Então o Salmo 32 e o Salmo 51, ele tem a mesma ocasião, provavelmente, desse grande pecado de Davi, o que aconteceu quando Davi não confessou o seu pecado a Deus. E por isso, meus irmãos, nesse texto a gente vai olhar várias graças dadas por Deus, não somente a Davi, mas também a nós. Diante dos problemas da vida, mas mais do que isso, diante do nosso próprio pecado, e muitas vezes do nosso próprio pecado que nós deixamos de confessar a Deus, as aflições nos vêm, a infelicidade, a insatisfação da alma nos vem, e a gente só consegue encontrar graça no Senhor. Graça essas que a gente vai ver, várias delas nesse texto. Interessante também que Davi possuía dinheiro, Davi possuía popularidade, Davi possuía poder, Davi possuía beleza também, ele possuía mulheres, ele possuía saúde, ele era um grande músico, ele era um grande guerreiro, ele era vitorioso contra os seus inimigos. Mas Davi não foi à guerra, e ele desprezou toda a bondade de Deus em conceder tantos dons e bênçãos a ele, e resolveu pecar contra esse Deus, pecar contra o povo de Israel, pecar contra si mesmo. Mas diante de tudo isso, diante dessa sequidão e diante de tudo aquilo que Davi tinha, o que de fato levou Davi a dizer: agora eu sou feliz? E a mesma pergunta nós fazemos para nós agora. O que de fato nos leva a dizer: eu sou feliz? Você já se fez essa pergunta? A minha primeira pergunta é: você é feliz? E a segunda é: se você é cristão, filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, o que te leva a dizer: eu sou de fato feliz, apesar das circunstâncias? E a gente vai ver as graças, a verdadeira felicidade que sobrevém pelas bênçãos desse texto. Esse texto ele é dividido naturalmente na Bíblia hebraica em algumas partes, que eu não vou seguir detalhadamente. Eu vou pegar as graças provindas da exposição do texto e vou lançá-las para os irmãos. Então a primeira graça é a graça do perdão. Olha só o que diz aí o verso 1 e o verso 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Meus irmãos, a primeira graça
da felicidade, da bem-aventurança que a gente recebe é a graça do perdão. O que nós mais precisamos diante de Deus, diante do nosso pecado, é perdão. Tem um teólogo na internet que diz corretamente que o que nós de fato precisamos pedir para Deus todo dia é perdão. Porque uma vida não perdoada, uma vida sem confessar o seu pecado é uma vida de infelicidade, de tristeza e insatisfação. E Davi, de fato, ele encontra a felicidade, a verdadeira felicidade, que não estava nas coisas que ele tinha ou deixava de ter, mas estava em saber que ele agora era perdoado por Deus da sua grande iniquidade, do seu grande pecado e do seu dolo cometido. Então ele fala que a felicidade vem do perdão, da remoção da culpa, da paz com Deus. Você tem paz com Deus? Você consegue à noite ou pela manhã se colocar diante do Senhor, mesmo sabendo que você é limitado, fraco e pecador, mas se apresentar diante dele e dizer e agradecer: Senhor, obrigado, porque eu posso conversar contigo, eu posso me colocar diante de ti, não confiado na minha justiça, naquilo que sou, mas naquilo que Jesus Cristo é. Aquilo que nós lemos na liturgia em Hebreus capítulo 4, versos 14 e 16, aquele que se achega com confiança ao grande sumo sacerdote é recebido. A gente recebe socorro e misericórdia para a ocasião oportuna, essa paz com Deus que nos é dada por Jesus Cristo. E essa paz que Davi está falando aqui, essa felicidade que Davi está falando aqui, eu sou feliz. Eu sou feliz mesmo que os problemas não vão embora da minha vida, mas eu sou feliz porque eu sou perdoado. Feliz, bem-aventurado, mais do que feliz, plenamente feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado. E aqui algumas palavras a respeito, do que é pecado. Ele fala aqui de iniquidade, pecado, dolo. Iniquidade, de uma maneira mais literal, é ir além dos limites, se rebelar contra a autoridade aqui no caso de Deus. Pecado é errar o alvo, viver longe dos propósitos de Deus. Iniquidade é uma perversidade, é torcer aquilo que é reto, aquilo que é justo. E dolo é engano, traição, falsidade, hipocrisia. E Davi viveu muito tempo na hipocrisia, A gente, na verdade, não sabe quanto tempo ele viveu nessa hipocrisia, mas ele, hipocritamente, ele quis enganar os homens. E, de fato, por algum tempo ele enganou os homens. Mas a Deus a gente sabe que não pode enganar. E é por isso que, constantemente, a gente precisa se colocar diante de Deus. O que mais evidencia para você mesmo, diante de Deus, que você é um cristão, que nós somos cristãos, é aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. Porque quando as pessoas veem, é fácil ser santo, não é verdade? É fácil ser santo aqui na igreja, quando os presbíteros, os diáconos, os irmãos estão vendo as minhas atitudes. É muito mais fácil. Mas quando você está em casa sozinho, quando você está no trabalho sozinho, quando você está nos seus estudos, quando você está com a sua namorada, enfim, no futebol, no seu esporte, aí sim você demonstra de uma maneira mais clara quem você é ou aquilo que está no seu coração diante de Deus. Por isso que Davi pede perdão aqui pela sua hipocrisia também. E como Deus nos dá essa paz, essa felicidade? A palavra de Deus, como a gente já leu nos textos da liturgia, como também a gente pode ver por toda a Bíblia, é pelo perdão dos nossos pecados, porque Jesus Cristo levou eles na cruz, os levou na cruz. A gente só recebe perdão, a gente só pode dizer que de fato somos felizes porque os nossos pecados são perdoados, não porque Deus simplesmente resolve perdoar os nossos pecados sem custo nenhum, porque o nosso pecado tem custo sim. Ele foi de graça para nós, o nosso perdão foi de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Deus entregou o seu próprio Filho para perdoar os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, para satisfazer a sua ira naquela cruz, no nosso lugar. E nos dá a sua justiça, de maneira que nós agora somos aceitos, temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Foi de graça para nós, o perdão é de graça para nós, meus irmãos, mas para Deus não foi de graça, custou a vida de Jesus Cristo. E é simplesmente e totalmente por Ele que você pode obter a felicidade e desfrutar da felicidade do perdão. É aquilo que nós chamamos de justificação. Romanos 5:1 vai nos dizer: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus nós temos paz, nós temos a verdadeira felicidade, a felicidade do perdão.
em Cristo e tão somente em Cristo. Essa é a primeira graça do Salmo, a graça do perdão, a graça e a felicidade desfrutada desse perdão de Deus. Mas esse perdão de Deus, essa graça de Deus, ela é espalhada por todo o Salmo, e a segunda delas é a graça da disciplina. Não é uma graça muito desejada às vezes, né? Mas a graça da disciplina. Olha só o que diz aí o verso 3 e o verso 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi escondeu o seu pecado dos homens por algum tempo, mas não de Deus. E a gente sabe que a gente não pode esconder nada de Deus. A gente sabe claramente isso, mas a gente cauteriza muitas vezes a nossa consciência, a gente endurece o nosso coração e a gente diz, não, eu vou pecar sim. Eu vou fazer isso sim, porque isso não é tão pecado assim, ou ninguém está vendo mesmo. E Davi fez a mesma coisa, ele endureceu o seu coração diante de Deus e para si mesmo, e cometeu o pecado e não confessou o seu pecado. Ele diz no Salmo 31, verso 10 o seguinte: gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então, quando o pecado não é confessado e essa tristeza por causa da culpa do pecado nos sobrevém, não há consequências apenas espirituais, mas há consequências às vezes no seu próprio corpo, na sua própria saúde física. É o que muitos chamam de doenças psicossomáticas. Psico, que vem da mente, né? Soma, que é corpo no grego, duas palavras gregas, né? Vem das emoções e atingem o corpo. A angústia, a ansiedade causa problema, causa gastrite muitas vezes, e vocês podem citar aí muitas outras doenças que sobrevêm de uma tristeza profunda. E Davi diz que enquanto ele calou, seus ossos envelheceram, ele gemia todo dia. Ele sabia que o povo o olhava ainda como grande rei, mas Deus o olhava como um grande pecador não arrependido. E essa era a grande tristeza de Davi. Ele se consumia porque ele não queria admitir diante de Deus que ele era um pecador e que ele tinha pecado. Ele simplesmente escondeu tudo isso. Mas ele sente a mão de Deus sobre ele. Ele diz, a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A sua alma, o seu corpo secou. Ele não tinha mais força, disposição para fazer nada. É um quadro típico muitas vezes, né, da depressão em certas circunstâncias, claro. Você não tem vontade de fazer nada, a sua alma você se sente insatisfeita e que nada pode de fato te dar prazer, nada te motiva a fazer absolutamente nada e ao mesmo tempo o seu vigor, a sua saúde vai embora. Era o que Davi sentia, o que sentiu Davi por algum tempo, mas Deus aqui dá a ele a graça da disciplina. Meus irmãos, essa é uma grande graça que nós temos. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, capítulo 12, melhor dizendo, que Deus nos trata como filhos. Então Ele nos disciplina, assim como todo pai disciplina o seu filho. Mas Deus nos disciplina para aproveitamento, para nos fazer participantes da sua santidade, para nos tornar mais santos. Então, quando você é disciplinado por Deus por causa de algum pecado, quando você sofre as consequências de um pecado, se coloque diante de Deus em gratidão, porque é Deus disciplinando a sua vida para que você não seja condenado. É claro que a condenação, toda ela recaiu sobre Jesus Cristo. Mas como filhos, Deus nos disciplina para que nos tornemos mais santos diante dEle. Nem todo problema de saúde é por causa do pecado, é claro, mas muitos são. Mas Davi aqui, ele reconhece que o seu corpo, a sua alma, toda a sua vida estava absolutamente quebrada por causa do seu pecado não confessado. E ele aqui reconhece, enquanto eu calei os meus pecados, a mão do Senhor esteve sobre mim. Não se entristeça profundamente quando a mão do Senhor, ou quando você percebe a mão do Senhor sobre você, por causa de algum pecado que você cometeu. Dê graças a Deus, dê glória a Deus, porque você é filho. Certa vez, testemunho pessoal e rápido aqui, né, há um bom tempo, na época que eu ainda fazia faculdade e tal, mas já era crente.
Eu estava vivendo, de certa forma, em um pecado, numa irresponsabilidade, quando eu estava deixando de ir para a faculdade para jogar futebol. Eu não sei se você... Não me condenem, né? Mas, às vezes, a gente cai em determinados pecados e tentações daquilo que a gente gosta, que a gente acaba deixando de agradar a Deus com isso. O futebol não é pecado em si, mas quando a gente coloca ele numa posição de Deus, ou com o mais importante que as nossas responsabilidades, naturalmente se torna um pecado. E eu caí nesse pecado. E eu estava faltando muitas vezes nas aulas para ficar jogando futebol na empresa. Eu saía da empresa, tinha um campo de futebol, então em vez de ir para a faculdade, eu ia jogar futebol. E isso aconteceu por várias vezes, e eu sabia que eu estava errado. Mas a vontade de jogar, a idolatria do futebol era maior do que a minha obediência a Deus naquele momento. E pela primeira vez, eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Eu estourei jogando futebol lá naquele dia mesmo. E na hora, sim, veio claramente, pela graça de Deus, na graça disciplinadora de Deus, que era Deus de fato, me disciplinando para que eu aprendesse ou me voltasse para Ele. Então, naquele momento, pela graça do Senhor, eu entendi, eu disse, obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho, o Senhor não me deixa à vontade no meu pecado. Meus irmãos, Deus não te deixa à vontade no seu pecado. Você pode pecar por algum tempo, mas Deus vai te trazer de volta. Se você não se arrepender antes, às vezes pode ser bem dolorido se voltar para Deus. E Deus, nessa circunstância, me trouxe para volta, para perto dele e me fez enxergar essa condição em que eu estava vivendo. É claro que não é a mesma coisa, ou não é tão profundo como Davi diz aqui, ou como talvez muitos já viveram, mas de fato a graça disciplinadora de Deus é uma graça e nós devemos agradecer por isso. Nós não devemos desprezar a disciplina do Senhor. Mas no verso 5 diz ainda assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A terceira graça nesse salmo, meus irmãos, é a graça da confissão. Deus nos dá a graça da confissão. Todo bom, ou melhor dizendo, segundo o próprio Tiago, capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. E a graça da confissão, a graça do arrependimento vem de Deus. Então, quando você se arrepende, quando você confessa, é uma graça de Deus te levando até Ele. É você sim que se arrepende, não é Deus. É você sim que confessa, não é Deus, mas Deus te leva a isso. E essa é uma graça. Nunca é eu fui até Deus, ou eu confessei enchendo o peito para dizer que eu tenho esse mérito. Não, é Deus que nos dá essa graça, por isso que eu procurei chamá-la aqui de graça da confissão. É o que Davi faz. Ele confessa, ele não oculta, e então ele claramente se coloca diante de Deus dizendo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que ele recebe? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabendo que Natã foi o instrumento de Deus para o arrependimento de Davi, claro, e Deus usa meios para isso. Muitas vezes, quando você está em algum pecado não confessado, algum pecado que você não quer largar, Deus vai levantar pessoas, irmãos da igreja, a própria palavra, uma pregação, um estudo, para te chacoalhar, para te fazer entender que você está em pecado. E às vezes, muitas vezes Ele vai fazer isso e... infelizmente, muitas vezes também você e eu vamos endurecer o nosso coração, mas neste momento em que Davi recebe a exortação, a confrontação do profeta Natã, ele diz, pequei contra o Senhor. Imediatamente, porque ele sabia, ele já estava meditando naquilo, ele já estava sofrendo com aquele pecado não confessado há muito tempo. Então quando Natã diz para ele, tu és o homem, tu és aquele que pegou a ovelhinha, do teu próximo, para dar para os visitantes, a gente sabe a história. E Davi diz, está falando, sou eu pequei contra o Senhor. E aí Natã se volta para Davi e diz, não morrerás, Deus perdoou o teu pecado. Imediatamente ele foi perdoado. E nós também imediatamente somos perdoados quando confessamos os nossos pecados. Isso é uma graça. Mas pessoas
situações nos levam ou são instrumentos de Deus para que a graça da confissão de fato aconteça. O que acontece no crente é a ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito que habita em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. No ímpio, quando ele recebe confrontação, ele mais endurece o seu coração. Mas no crente, a ação do Espírito no seu coração o leva a meditar, a refletir e dizer diante de Deus: pequei, eu preciso me colocar diante do Senhor em arrependimento. 1 João capítulo 1, verso 9, é um texto que a gente bem conhece, nos diz, vamos olhar lá que me deu um branco. 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo por quê? Porque Jesus já pagou. Ele é fiel porque Ele prometeu em nos perdoar, e Ele vai nos perdoar. E Ele é justo por quê? Porque Ele não pode cobrar o pecado duas vezes. Uma dívida que já foi paga não pode ser cobrada novamente. É por isso que Ele é fiel e justo, porque Jesus Cristo é a propiciação dos nossos pecados, como diz aí na sequência dos versículos. Então, em Jesus a gente recebe o perdão e a gente pode imediatamente se colocar diante de Deus, diante de um pecado, para confessá-lo diante do Senhor. E isso é extremamente importante, meus irmãos. Isso faz parte da nossa vida diária diante de Deus. Às vezes a gente peca contra Deus e diz: não, já é a terceira vez, deixa quieto, Deus não vai me perdoar mais. Quem nunca pensou assim? Olha, é a terceira vez que eu cometo o mesmo pecado, Deus nem vai aceitar mais o meu pedido de perdão. É melhor eu ficar quieto aqui e viver minha vida. Quando na verdade Deus nos chama graciosamente. Confesse imediatamente o seu pecado. Não esconda nem por um segundo o seu pecado diante do Senhor, porque Ele imediatamente vai te conceder perdão. É claro que muitas vezes a gente pede perdão com medo só das consequências do pecado, né? A gente não quer receber as consequências do pecado. Mas, na essência, a gente precisa pedir perdão imediatamente, porque o perdão paternal de Deus, não o perdão judicial de um juiz, mas o perdão paternal de Deus nos vem imediatamente. Deus é fiel e justo para nos perdoar, irmãos. Isso é uma graça. Portanto, se é uma graça, confesse o seu pecado diante de Deus. E imediatamente, não espere. Não espere 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. Não espere você emendar os seus caminhos, porque você não vai emendar os seus caminhos sozinho. Se volte para Deus imediatamente e peça perdão. Então nós temos aqui a graça da confissão. Mas o verso 6 e o verso 7 nos dizem assim: sendo assim, já que Deus perdoa aquele que confessa, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, se Deus perdoa, eu quero me aproximar desse Deus. E outra coisa extremamente importante, que é a graça desse ponto, a graça do anseio por Deus. A graça do anseio por Deus. A quarta graça aqui, descrita no Salmo. Aquele que de fato pecou contra Deus, ele não quer simplesmente ter o seu pecado perdoado e ser liberto da condenação. Ele quer o quê? Ele quer de novo comunhão com Deus. Ele não quer simplesmente ser liberto da culpa e ser liberto das consequências. Ele quer mais do que tudo restaurar a sua comunhão com o Senhor. Estar alegremente na presença do Senhor. Essa que é a principal graça, a graça do anseio por Deus. Não peça perdão simplesmente para que você não receba nenhuma consequência do pecado. Não, mas receba, ou melhor, confesse o seu pecado a Deus porque você almeja estar na presença dEle. Porque você quer ter comunhão com Jesus, você quer ter a sua comunhão com Jesus restaurada. O anseio por Deus, pela presença de Deus, é mais importante para Davi e para o crente do que qualquer outra coisa que se possa perder neste mundo. Eu posso perder carro, eu posso perder bens, eu posso perder oportunidades de emprego, eu até mesmo
Posso perder alguém querido na minha família, dentre os meus círculos de amigos, mas o que eu não quero perder de maneira nenhuma é a minha comunhão com o Senhor, é a presença do Senhor Jesus Cristo em minha vida. Davi sabia muito bem o que valia isso. O Salmo 63, como o Salmo 42, nos diz: como a corça anseia pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. O que Davi mais queria nessa vida era restaurar ou ter uma comunhão cada dia mais profunda com Deus, e essa é uma graça que Deus te concede, que Deus concede a todo filho. Não somente o perdão em si, mas aquilo que o perdão nos traz, que é a comunhão restaurada com o Senhor. E ele diz aqui: com efeito, quando transbordarem muitas águas, é no sentido de que o juízo de Deus, né, como a gente sabe, Deus lançou o juízo sobre a terra por meio das águas do dilúvio. E águas também na Bíblia, ou mar na Bíblia, ondas e grandes vagas na Bíblia, é sinônimo, é símbolo de inquietação, de tribulação. Então, quando ele fala muitas águas, quando vier a grande tribulação, não a grande tribulação escatológica, mas quando vier uma grande tribulação na minha vida, uma grande aflição, ela não vai me atingir, porque a minha comunhão com Deus me preservará disso. E eu não estou dizendo que a gente não vai ter problemas, ou que a gente vai ser liberto de todos os problemas. O que Davi está dizendo aqui é que, no meio da grande tribulação que eu passar, o Senhor estará comigo. A comunhão com o Senhor vai ser o meu esconderijo, vai ser o meu refúgio, vai ser a minha preservação, vai ser a minha alegria, como ele diz aqui no final do verso 7. Me cercas de alegres cantos de livramento. Meus irmãos, aquele que anseia por Deus, naturalmente ele canta a Deus. Um coração que está voltado para o Senhor é um coração que tem um louvor fácil nos seus lábios. Não é aquele que canta simplesmente por gostar de cantar, mas é aquele que tem um louvor fácil nos lábios. É aquele que no dia a dia, naturalmente, está louvando o Senhor, porque Deus é quem coloca nos nossos lábios um novo cântico. Um novo cântico que antes não existia. Não existia louvor a Deus quando nós éramos descrentes. Mas naturalmente, a partir do momento que nós cremos que o Senhor Jesus restaura a nossa vida, esse canto de louvor, esse canto dos nossos lábios se torna natural. E essa comunhão com Deus nos leva a cantar mais, a louvar mais, a exaltar mais o Senhor no nosso dia a dia. Não é simplesmente estar aqui cantando, né, com os irmãos na adoração do povo da aliança, mas é uma adoração individual também, contínua. No dia a dia, você costuma cantar ao Senhor por causa da sua comunhão com Ele? Você costuma se voltar para Deus e louvá-lo com os seus lábios, né, nos seus afazeres? Se você puder cantar, né, às vezes no trabalho não pode cantar, mas o louvor do Senhor está no dia a dia. Você está sempre disposto a louvar o Senhor por causa da sua comunhão que tem com Ele? Então essa graça do anseio por Deus é uma graça concedida pelo próprio Deus nesse salmo também. Porque aquele que é perdoado, o homem piedoso, como diz o texto, fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, ou seja, o que ele mais deseja é estar com Deus. E mais do que não ser condenado, o crente perdoado deseja comunhão com o seu Salvador. Agostinho, ele diz assim, né, uma frase que costumeiramente aparece aí no Facebook e redes sociais: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. E assim, verdadeiramente, é a alma do crente. Enquanto ele não descansa em Deus, ele está inquieto, ansioso, ele está perturbado, aflito, ele não encontra paz. Mas a graça do anseio por Deus, em saber que Deus é a fonte da sua alegria, o leva a buscar mais e mais o Senhor e louvar mais e mais o Senhor também. Mas o verso 8 ainda nos diz, verso 8, 9 e 10: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A quinta graça desse salmo é a graça de ser usado por Deus para a santificação de outras pessoas. Aqui não é
a maioria dos comentaristas entendem assim, eu também sigo nessa linha, que não é Deus dizendo para Davi que vai ensinar o caminho que Davi deve seguir. É o próprio Davi dizendo que quando ele for restaurado, quando ele tiver uma comunhão com Deus, ele como rei, e ele tinha responsabilidade disso também, ensinar e levar o povo a servir o Senhor. Se a gente ler o Salmo 51, vamos lá para o Salmo 51 rapidamente, vocês vão ver que é o desejo do próprio Davi. Então, como o Salmo 51 e o Salmo 32 estão interligados, a gente pode interpretar dessa maneira, que é o próprio Davi recebendo o privilégio de ensinar outros, ensinar o povo. O Salmo 51, eu vou pedir para os irmãos lerem, ok? Verso 12 e verso 13, por favor. Testemunhe a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Exato, é exatamente o que Davi está dizendo no Salmo 32 também. Quando ele for restaurado, quando a alegria da salvação inundar a vida de Davi novamente, ele estará apto para ensinar os transgressores o caminho do Senhor e os pecadores se voltarão novamente para Deus, assim como aconteceu com ele. A graça do perdão, a graça da restauração na vida de Davi é uma graça desejada na vida de outros também. Isso é extremamente importante para nós. Porque não é somente eu quero ser perdoado e acabou, estou sossegado agora com Deus, tudo bem. Não, eu desejo essa mesma bênção para outras pessoas, é por isso que eu levo as outras pessoas também a se reconciliarem com Deus, por meio da pregação do Evangelho, por meio do ensino da palavra, por meio da exortação individual e pública. Eu chamo os irmãos, especialmente, como o Davi fazia com o povo de Deus aqui, o povo da aliança, o povo de Israel, a se voltar novamente para Deus. Então ele diz, quando Deus me restaurar, eu vou te instruir. Ele fala individualmente para o povo, Eu vou ensinar o caminho que vocês devem seguir. Eu darei conselho para vocês. Eu serei então alguém usado por Deus graciosamente para restaurar a vida de vocês, assim como Deus assim fez com a minha, por meio de Natã. E ele ainda diz, não sejais como o cavalo ou a mula. Os animais que não têm senso moral, ou seja, eles não discernem entre o pecado e o não pecado, aquilo que é santo e aquilo que é corrupto. Não, eles simplesmente fazem as coisas por instinto, ok? Então, para você dominar a mula e o cavalo, naturalmente você vai precisar de cabresto. Uma maneira natural de conduzir os animais. E eles só vão obedecer se eles forem treinados, domesticados com cabresto. Mas vocês não são cavalos, vocês não são mulas. Vocês são seres criados à imagem e semelhança de Deus, seres morais, aptos para discernirem entre o bem e o mal, entre o pecado e os mandamentos do Senhor, aquilo que agrada o Senhor. Portanto, não sejam como cavalos, que só no cabresto e no chicote que obedece. E às vezes a gente é assim. É por isso que Davi está dizendo, às vezes a gente só obedece quando a gente está tomando chicotada, quando a mão do Senhor está pesando. Não é muito mais fácil ou muito mais agradável a Deus e a nós obedecermos de uma maneira natural, alegremente ao Senhor, sem precisar dar a palmada? Com os filhos pequenos também pode ser assim, você está pedindo para o filho fazer algo e o filho está relutando, está ali, não quero, aí você pega o chinelo na mão e aí ele corre para fazer. Ele obedece, mas obedece parcialmente, porque ele deveria obedecer naturalmente, imediatamente, assim como nós. A gente recebe um mandamento, a gente recebe a instrução do Senhor, a nossa obediência ao Senhor deveria ser imediata e alegre, não simplesmente porque Deus tem o chicote na mão, vamos dizer assim, tem o chinelo nas mãos. Então a gente precisa, diz Davi aqui, não ser como os animais, mas como aquele que tem entendimento, que sabe o que está fazendo e que, mais do que tudo, desejam comunhão com Deus. E ele diz que aquele que continua no seu pecado, ele vai sofrer demais. Olha só o verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Aquele que permanece no pecado, diante de tanta instrução que recebe, vai sofrer de fato. Haverá um juízo, Deus é justo.
mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, Davi está dizendo aqui que ele está sendo graciosamente usado por Deus para a santificação de outras pessoas. Ele está exortando o povo de Deus para que se voltem para Deus, para que andem no caminho de Deus e para que se apartem dos seus pecados, assim como ele um dia não se apartou e recebeu de fato a mão pesada de Deus sobre ele. A verdade é que nós muitas vezes queremos permanecer no nosso pecado, endurecer o nosso coração, nós queremos encobrir o nosso pecado, nós queremos se desculpar ou justificar o nosso pecado, nós queremos culpar outras pessoas do nosso próprio pecado, mas Deus diz que nada disso vai ser suficiente. Nós vamos sofrer as consequências do nosso pecado. Foi o que Adão e Eva fizeram no jardim quando pecaram contra o Senhor. Adão botou a culpa em Deus, a mulher que tu me deste, mas ao mesmo tempo ele botou a culpa em Eva. Eva foi a serpente. Então o ser humano, ele naturalmente ele quer se desculpar e cobrir o seu próprio pecado. Adão e Eva fizeram a mesma coisa, querendo cobrir as suas vergonhas, a sua nudez com folhas de figueira. Deus diz, não, não é assim. É eu quem cubro o seu pecado, não é você que se auto-justifica. Você é culpado dos seus pecados, então assuma, confesse e receba de Deus a graça do perdão. E é exatamente isso que Davi está dizendo aqui. Eu, quando for restaurado, eu vou ser usado por Deus para a santificação de outras pessoas. Mas a última graça do texto é a graça da restauração. Verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Graça da restauração. Então ele diz para o povo de Deus, alegrai-vos no Senhor, se regozijem, exultem. Aqui é só expressão de alegria, de restauração, de pessoas que estão em comunhão com Deus. E ele diz, vocês que sois retos de coração e justos, no sentido de vocês que foram perdoados por Deus, vocês que foram justificados por Deus, vocês que estão pela graça do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, se alegrem no Senhor. Deus é a fonte da alegria. Nós somos justificados em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo nós recebemos um novo coração, um coração reto. Você não tem um coração reto porque você buscou a Deus. Você só buscou a Deus porque o Espírito Santo transformou o seu coração e te justificou por meio da fé em Cristo Jesus, na sua morte e na sua vida, na sua ressurreição, enfim. A graça da restauração. Meus irmãos, concluindo, nós temos aqui 6 graças, descritas no Salmo. Há muitas outras, se a gente cavalcar um pouco mais, mas eu trouxe para vocês aqui, a partir da palavra de Deus, 6 graças. A graça do perdão, a graça da disciplina do Senhor, a graça da confissão a Deus, a graça do anseio por Deus, a graça de ser usado por Deus para a santificação de outras pessoas e a graça da restauração. Tudo isso é o que de fato traz felicidade, que enche o nosso coração de satisfação. É por isso que o crente vive, por essas coisas que o crente vive. Às vezes a gente quer ver do nosso jeito, a gente é orgulhoso e quer fazer, queremos andar nos nossos próprios caminhos, como diz Provérbios 3. Não se estribe no teu próprio entendimento. Nós queremos andar assim, mas com Deus as coisas são, entre aspas, fáceis. Confesse ao Senhor. Se volte para o Senhor, anseie a presença do Senhor, seja usado pelo Senhor e saiba que a restauração é completa para você e para todo o povo. A alegria de estar em comunhão, em plena comunhão com Deus, vai te levar a ter uma vida mais plena, mais feliz, mais alegre no Senhor, porque Jesus Cristo é a fonte de todas essas coisas. Então, onde você tem procurado felicidade? Concluindo, na resolução dos seus problemas pessoais, que vocês têm, eu tenho, na resolução dos seus problemas simplesmente ou na graça de Cristo Jesus? Você tem certeza que você é perdoado por Deus? Eu sei que cada um aqui tem uma história de vida, cada um aqui tem um contexto, cada um aqui tem uma história para contar, seja a idade que for, mas a pergunta que você faz para você mesmo é: você tem certeza que está perdoado por Cristo Jesus? Que recebeu o perdão? E a partir desse perdão você é feliz? Você está desfrutando da presença do Senhor Jesus Cristo? Pois Ele mesmo diz, meus irmãos, caso você ainda não tenha essa felicidade que o Salmo traz,
Caso ainda você está procurando felicidade ou satisfação em alguma coisa que nunca vai te satisfazer de fato, que são as coisas deste mundo, Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados pelos seus pecados, pela culpa do pecado, pelos problemas da vida, pela opressão dos homens, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, conheçam a minha palavra, a minha vontade, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar o quê? Descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A culpa do pecado, a corrupção do pecado e as tribulações deste mundo são pesadas demais, mas o fardo do Senhor Jesus é leve. É por isso que Ele chama constantemente: venham a mim, venham a mim, venham a mim. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais terá fome. O que vem a mim jamais terá sede. Aquele que crê em mim, segundo diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus nos promete a felicidade completa nele, pela sua morte, pela sua cruz, pela sua ressurreição, pela sua contínua intercessão por nós, porque Ele está no céu intercedendo por nós agora, reinando. E um dia Ele promete, conforme nós cantamos, que Ele vai voltar. Por isso que nós cantamos: Maranata, Senhor. Me livra completamente do meu pecado. Eu quero estar na Tua presença absolutamente sem pecado para todo sempre, que essa é a verdadeira felicidade. O pecado traz tristeza, o pecado traz muitos problemas, mas a graça do perdão, a verdadeira felicidade se encontra na pessoa, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós podemos nos apoiar e encontrar descanso e a verdadeira paz e satisfação para a nossa alma. Que o Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele é, a graça do seu perdão, é que de fato seja buscada por cada um de nós. E é uma promessa que todo aquele que busca, encontra. Toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos orar neste momento? Pai Santo, Deus eterno, Deus de infinito amor, graça e misericórdia, nós te pedimos perdão, ó Pai, porque reconhecemos que somos pecadores e que pecamos das mais diversas formas contra Ti, ó Pai. Nós conhecemos e o Senhor conhece muito mais profundamente cada um dos nossos pecados. Até aqueles que nos são ocultos, ó Pai, o Senhor conhece. Por isso, ó Pai, sonda o nosso coração, ó Deus. Prova os nossos pensamentos. Vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, por amor de Cristo Jesus, por amor do Teu nome, ó Pai. E nos faça cada dia mais satisfeitos em Ti, mais alegres em Ti, mais felizes em Ti, ó Pai. A despeito de tudo aquilo que a gente possa ter ou perder nesta vida, nos faça cada dia mais felizes no Senhor e felizes no perdão que o Senhor nos concede diariamente. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que nos exorta, que nos ajuda a compreender a Tua vontade e nos traz novamente, ó Pai, a alegria em saber que o Senhor é um Deus que está sempre de braços abertos para os Teus filhos, contritos, arrependidos, que se aproximam de Ti, buscando a Tua presença. Obrigado, Santo Deus. Abençoa cada irmão aqui presente, cada irmão que nos assiste, que vai nos assistir, e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, conforme nós já pedimos, continue transformando o nosso coração por meio da Tua palavra. Obrigado por esse momento tão precioso, junto a Ti, cultuando o Teu nome. Nós Te pedimos, louvamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vou passar a palavra ao nosso irmão presbítero Wellington.